estão no ponto ideal, né, para serem reforços de peso num campeonato tão importante para o Botafogo, né? Está vendo aqui o resultado, 2-1, valeu pelo resultado. Mas... Bom, família zoeira, vocês vão ver isso aí já já, mas antes já vou pedir um favor pra vocês aqui. Meta pra esse vídeo 1000 curtidas, tá? Não custa nada, é rapidinho, é de graça e ajuda o canal. E se você também estiver assistindo pelo Facebook, não se esqueça aqui de se inscrever no YouTube, porque o vídeo é postado primeiro aqui e depois de algumas horas no Facebook, pra você não perder nada. Se inscreva aqui no canal do Zoeira do Fogão. Vamos lá ver a matéria completa, daqui a pouco eu volto, depois dessa vitória do Botafogo na estreia do Mundial. Vamos lá ver. Estão no ponto ideal, né, para serem reforços de peso num campeonato tão importante para o Botafogo, né? Está vendo aqui o resultado, 2-1, valeu pelo resultado, mas algumas coisas preocupam, né? A gente abre o Botafogo falando de reforços e é curioso que os dois que fizeram gol são os dois que estão saindo, né? Esse é o Botafogo em transição, né? Igor e o Jair, que o próprio Textor disse que está em negociação também. Agora... Quem não esperava dificuldade nesse jogo aí está desconectado do que é uma Copa do Mundo, né? Copa do Mundo, você tem uma motivação extra de todos os lados. O Seattle Sounders é um dos times que tem a possibilidade de jogar em casa essa competição, jogou no seu estádio, na sua casa teve uma troca de gramado, é campo sintético, passou o natural, que é uma recomendação da FIFA. E eu senti o Botafogo somente nos primeiros minutos, estava até conversando com o Gotardo, o time sentindo bastante aquele início de competição, né? E a necessidade de se provar, de conquistar os pontos do jogo que teoricamente não, de fato é o mais acessível, mas aos poucos foi entrando no jogo, né, Gotardo? Para conseguir construir o 2-0 ainda no primeiro tempo, né? Teve dificuldade de organizar o sistema defensivo, né? E o Seattle foi trabalhando a bola, começou a achar os espaços ali entre as linhas. A movimentação da segunda linha, de 4 do Botafogo, ela não tinha uma sincronia nesse movimento. E com isso eles tiveram mais qualidade de passe, tentando agredir o gol. A partir do 10º minuto, o Botafogo se equilibrou um pouquinho mais, né? Criou até o lance do gol aí do Jair. Primeiro gol da carreira dele, em jogador do time principal, né? E eu comentei, falei, não, tem que ser gol de zagueiro. Eu comentei, né, no programa, eu sou defensor de zagueiro mesmo. Quer dizer, então aí o Botafogo... Ele melhorou bastante, porém o sistema defensivo ainda não funcionou bem. Quando eu faço sistema defensivo, eu falo começa lá da frente. Se você tem 2 atacantes de área, né, eu acho que ficou um pouco confuso pro Igor Jesus. Ele optou por começar o jogo com Mastriani e Igor Jesus, né? Não, mas atrapalhou um pouquinho o sistema defensivo também. Em alguns momentos não ocupava esse espaço ali no bloco médio para compor o sistema defensivo. E também, quando se originava a parte da transição ofensiva, o Igor perdia um pouco de espaço. Olha que o Igor é inteligente, ele acha os espaços, ele está sempre presente na área, com perigo para o adversário, mas ele diminuiu um pouco a sua capacidade. A minha leitura é essa. A partir desse momento, eu acho que o Paiva também não quis abrir todo o jogo, né? Porque ele quer enganar também o PSG, eu acho. Então a equipe vai estar... exatamente. E o Seattle pegou motivação também, né? Vai para cima do Atlético. Então tem muito disso aí também. Pode ir, Pedro. Não, assim, a minha leitura com relação à questão do sistema defensivo do Botafogo é muito parecida com a do Gotardo, eu acho que, sobretudo, pelo lado esquerdo. E aí, por isso que eu achei, assim, um pouco ousada demais, talvez, para uma estreia numa competição desse tamanho, a escolha dele por iniciar com os dois centroavantes e, sobretudo, pelo Savarino aberto pelo lado esquerdo, porque é um jogador de uma qualidade técnica absurda, fora do normal, foi, na minha opinião, o craque do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas que, com relação à recomposição, para baixar a linha, acompanhar, ele deixa a desejar. E o Telles acabou ficando muito sobrecarregado, porque tanto o Jesus Ferreira, pelo lado, as principais jogadas de ataque do Seattle era pelo lado direito, com o Jesus Ferreira aberto pelo lado direito, e pelo Roldan e pelo Rusnak, que é o jogador tecnicamente mais habilidoso dessa equipe do Seattle. Então, eles percebendo aquele espaço, concentrava muito o jogo pelo lado direito, o Savarino não baixava para ajudar na marcação e acabava estourando muito em cima do Telles. E aí, no intervalo, quando a gente vê ali a alteração, a saída do Mastriani, aí eu imaginei, ele vai entrar com o Cuiabano para conseguir fazer aquela dobrinha do lado esquerdo que ele vem fazendo em outros jogos. Vinha dando muito certo, assim, acho que todo mundo imaginou isso. Ele vai entrar com o Cuiabano, jogador de força e velocidade, que vai auxiliar o Telles na recomposição pelo lado esquerdo. Vai te dar uma saída rápida. Vai dar a saída, vai trazer o Savarino pro meio. Mas aí ele tira o Savarino junto. E aí ele... Não, na verdade, ele não tira o Savarino. Ele entra com o Jesus Correia. O Cuiabano... O Joaquim Correia é o primeiro a entrar no intervalo. Ele entra no intervalo. Aí ele tá com o Cabral e com o Cuiabano com 20 e poucos só que minutos. ele entra com o Joaquim Correia, que é um jogador que tá conhecendo o grupo agora, que não tem esse nível de entrosamento, claramente
estava fora daquela rotação ali do time do Botafogo. Pessoal, tô com 2-0 aqui. E a partir daí ele começa a se perder. Vou testar um ritmo, né, com 2-0. Pode ser, mas isso é subestimar, né? Conversando com ele depois do jogo do Fluminense, esse é o time que foi a campo. Ele quem? Basicamente, Conversando com o Renato Paiva, depois do jogo do Fluminense, esse é o time que ele mais gostou em campo. Mas naquele jogo ele tinha o Matheus Martins, né? E ele tinha o Cuiabano de lateral e não o Teles naquele jogo. Mas ele tinha o Savarino de um lado, Matheus Martins no outro, Mastroianni e Igor funcionaram muito bem naquele jogo. Funcionaram muito bem. Então, na cabeça dele, ele conseguiria, porque o Seattle é um time que talvez o mais fraco, mas tem um poder de empolgação, de estreia, tem também os jogadores também do Botafogo sentindo a estreia, isso também faz parte de um processo. E tem, eu acho que a organização defensiva do Botafogo, hoje a organização defensiva você tem que defender com os 10, com os 11, com o goleiro, com os 10. Por quê? O Botafogo ontem defendia em 4-2. Lado do campo, corredor, muito bem disse o Pedro, muito bem disse o Gotardo. O Botafogo não conseguia defender o lado do campo. E o que acontecia? O Correia, tanto as finalizações do Seattle no primeiro tempo, acontecem numa troca de corredor, leva lá para o lado esquerdo, porque o Savarino, ele não descia para marcar. E aí sobrecarregava o Teles. E aí, muitas das vezes, o Botafogo melhorou no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, foi com a entrada do Cuiabano, porque eles faziam essa dobra. O Cuiabano tem muita força para bater na frente e voltar. Bater na frente e voltar. E muitas das vezes, o Alex Telles, no jogo de ontem, estava com 2 contra 1, ou então estava sempre atrasado, e isso faz a diferença. E o Botafogo ontem não conseguiu controlar o jogo. Fez 2-0 e não conseguiu controlar o jogo. Foi dando a bola para o Seattle. E toda vez que você tá com bola, você vai ganhando confiança, por mais que tecnicamente você seja pior que a outra equipe. E o Botafogo tomou um gol, e aí o Seattle, ele cresceu dentro da partida, não conseguiu controlar o jogo, e aí tá onde que o resultado ele foi melhor que o desempenho. Porque o Botafogo também fez as substituições e não conseguiu melhorar seu desempenho. O Ceará é a equipe que só tem que definir qual é o placar da derrota para enfrentar os outros 2. Sim. Então o saldo de gols vai comprometer bastante. De preferência uma derrota que seja positiva para o Botafogo. Não é exagero falar que o Botafogo ontem, se tivesse feito um segundo tempo parecido com o que foi o primeiro, o Botafogo poderia ter terminado a primeira rodada como líder do grupo. Ô Pedro, a gente poderia ter feito um 4-0. Os melhores momentos mostram que a primeira grande chance do segundo tempo é uma bola do Arthur na ponta direita ali, que ele se mete o 3-0 ali, minutos, o Botafogo teve 2 chances. Você dá uma encaminhada diferente no jogo, porque o Seattle tinha acabado de fazer mexidas, trocou um dos zagueiros, trocou no Rutolo, que era o lateral pelo lado esquerdo, que estava sofrendo amarelado com o Arthur e amarelado, e aí ele coloca um meia pelo lado, fecha com 3 atrás, sendo um meia ponta de um lado e do outro lado o Alex Roldan, que é um lateral que já vai muito. Eles deram uma amassadinha no Botafogo ali, que foi bem constrangedora para um time do nível do futebol sul-americano. Você tem que ter qualidade técnica para resistir à pressão e achar esses espaços nas costas do time que está pressionando tão alto. Que não basta só recuar, você tem que saber marcar. A eficiência de marcação é a organização coletiva. Às vezes pode alguém falhar alguma coisa, mas o coletivo sustenta essa falha individual. Então, perdeu essa harmonia no sistema defensivo. Então, tem que trabalhar bastante essa bola pelos lados, pelo meio também. Você achou os volantes um pouquinho abaixo também ontem, Otávio? São muito bons. Eu acho o Gregory e o Marlon, quando estão bem, o time sobe junto. O Marlon, ele até disse pós-jogo assim, é jogo só para contar o resultado mesmo, porque nós erramos muito. Temos que analisar e refletir bastante o que ocorreu, para que tem que evoluir, pô. Não pode mais jogar dessa maneira. Até porque no brasileiro, se jogar assim, também vai perder. Não é só porque é o torneio, né, mundial. Enfim, eles estiveram um pouco abaixo. Em algum momento, uma empolgação em correr demais, você buscar atacar o espaço por atacar, isso não ajuda em nada. Tem que ter qualidade nos movimentos, harmonia nos movimentos, para que a bola chegue e seja bem trabalhada. O Gregory deve correr 15 quilômetros, né? Penso eu, né, Felipe? Mas não adianta correr 15 quilômetros e não ter produtividade. Né? Dessa forma, sim. Eu acho que os volantes, eles acabaram, o desempenho deles acabou ficando muito exposto com relação a esse desajuste de marcação que a gente falou. Porque o problema não é você ter 2 centroavantes, né? Principalmente sendo um desses atacantes, o Igor Jesus, que é um cara que se movimenta, que corre o campo inteiro. O problema é a tua segunda linha, como é que ela vai se comportar. E foi o que a gente citou aqui. Do lado esquerdo tinha um cara que sem bola, não é a característica dele, não é o perfil dele contribuir tanto na marcação. Então o tempo todo, o Marlon estava tendo que dar um passo para o lado, e aí quando o Marlon dá um passo para o lado, o Gregory tem que vir acompanhando, e isso acaba ficando desajustado. Agora, eu também percebi no
Botafogo, em determinado momento no segundo tempo, uma dificuldade de sair a bola da construção, que é algo que o time faz muito bem. Quando o Seattle diminui o placar e ganha aquela empolgação, aquele ânimo, o Seattle sobe para pressionar a saída de bola do Botafogo, que era algo que não vinha fazendo no primeiro tempo. E aí eu imaginei, agora vai encaixar o jogo do Botafogo, porque é um time que tecnicamente é inferior ao Botafogo, o Botafogo tem qualidade para sair essa bola e tem um cuiabano lá na frente para jogar espetado e ter campo para conseguir progredir. E aí o que me chamou a atenção foi, o Botafogo teve dificuldade para conseguir sair dessa primeira pressão do Seattle, para iniciar o jogo mesmo. Eu não, assim, vendo o Botafogo ontem, a entrada do Joaquim eu acho que foi um pouco precipitada. Demais. Porque você entendeu os movimentos e você precisa de tempo. Porque o Botafogo ele vem de uma grande temporada do ano passado, saíram jogadores importantes, sim. Mas só que os jogadores que lá estão hoje sabem os movimentos que tem que ser feito. E ele ainda está uma semana. E de algo que estava dando certo. O Cuiabano ali estava dando muito certo. E aí você mexe, eu acho que para o jogo do Paris Saint-Germain, eu não tenho informação, nada disso. Eu acho que ele vai botar o Alan do lado direito, como ele fez contra o Flamengo. Ele vai botar o Alan do lado direito, o Cuiabano do lado esquerdo, vai fechar com o Gregory. E eu não sei se ele vai com 2 atacantes, tá? Eu não sei se ele vai com 2 atacantes. Eu acho que ele bota 2 atacantes, ou o Savarino ou o Arthur, por dentro e o Igor Jesus. E aí ele faz 2 linhas de 4, muitas das vezes o Alan descendo, ou o Gregory entrando por dentro, para fazer uma linha de 5 para defender a largura. Mas falando no jogo de ontem, realmente o campo ficou muito grande para os volantes. E quando o campo fica grande, quando você tem a bola, você tá com a perna inchada, é estreia, é um ambiente diferente, você tá fora de casa, o Seattle estava em casa. Você está fora de casa, você quer acelerar o jogo, não consegue, porque os movimentos não saem com clareza. E isso acaba dificultando o teu jogo também. Então, o Botafogo, a gente volta a repetir, valeu pelo resultado, mas o desempenho agora, ele tem que ser muito alto, porque vai enfrentar o campeão europeu. Acho, Felipe, que o jogo, assim, isso é uma consciência dos jogadores, o Gotardo, assim como vocês estiveram lá no campo, quando você se prepara para pegar o Seattle, você tem uma cabeça muito diferente do que vai ser o jogo de quinta. Assim. Você sabe que quinta você vai correr para trás, você vai tomar bolada o jogo inteiro, você vai ter que rebater bola. Para o jogo do Seattle, eu acho que o jogo tinha outros pedidos, assim, você tem que ser proativo, mesmo jogando fora de casa, você tem que ganhar como visitante, que é um problema para o time do Paiva. Então, acho que tinha um contexto muito diferente do que vai ter quinta. Por isso que eu acho que o time ter se defendido mal em parte do jogo de ontem, talvez não pese tanto para quinta. Eu acho que quinta os caras vão entrar com outra cabeça. Eu discordo de você um pouco, porque o nível de concentração ele tem que estar alto no momento, ele momentos do jogo. Ele tem que estar, principalmente no momento sem bola. Não importa se é contra o Seattle, se é o Olaria, se é o América, se é o Paris Saint-Germain. Não importa. Você precisa estar dentro de campo. Desculpa, Gotardo, te cortar, porque o nível de concentração ele tem que estar alto o tempo inteiro. E se você no jogo do Seattle, você toma um gol, isso eu tenho certeza, que eu trabalhei com o Renato Paiva no início dele lá no Benfica. Hoje ele deve estar passando de vídeo para os caras que os jogadores fizeram defensivamente ruim. Nossa senhora, eles devem estar vivendo com o telefone assim e vendo o vídeo, porque... a galera foi dormitário. Eu tenho certeza, porque o nível de concentração ele tem que estar muito alto, principalmente nesses jogos. Eu tinha um problema, o Felipe, quando era jogador, esses jogos, o Cristóvão, por exemplo, que foi treinador do Vasco, ele falava pra mim, meu problema contigo não é jogo grande não, meu problema contigo são esses jogos aí, ó, teu nível de concentração baixa. Então tinha jogos que ele não me botava nem pra jogar, isso pra mim era muito ruim. E é o que aconteceu com o Botafogo ontem, e eu acho que é isso. Uma competição como Copa do Mundo, acho difícil você acreditar, por mais que a estreia você esteja pegando de cara o mais frágil do grupo, pela grandiosidade da competição, acho mais improvável, né? Que tenha desconcentração. E o próprio jogador, cara. O cara já tá... Ele sabe que esse jogo era fundamental, que já se assume que o Botafogo vai perder pro PSG. Já se assume mas para esses caras também, o cara tá já pensando... Ontem acabou o jogo, olha, obviamente ali a comemoração da vitória na estreia, mas o cara já tá, o Cuiabano já tá. Pô, eu quero ser titular, que eu vou enfrentar o Hakimi. Ele vai entrar comendo a bola. Meio campo vai estar o melhor trinca de meio campos hoje do futebol mundial. Vitinha, João Neves, o Vitinho já tá, pô, que Kvaratskhelia aqui do meu lado. Meu Deus. Então os caras já devem imaginar. Dá um medinho. Não, mas tem que ser eu penso nisso lembrando muito do que foi a final da Libertadores. Que, por exemplo, a gente estava citando aqui, o Savarino ajudou pouco, eu concordo. O Telles ficou sobrecarregado, o Savarino desceu pouco o corredor para ajudar.
Na final da Libertadores jogou de volante, gente. Né? Porque isso já tá ali no pré-7, pô, tamo com um a menos. É eu isso. vou ter que me doar mais. PSG, quinta-feira, eu vou ter que marcar mais. Esse molde, é esse molde que tem que entrar. No Seattle, a minha ideia é que eu sou o Savarino, eu vou pôr a bola no chão, eu vou construir o placar que a gente precisa para classificar. Eu sou o Arthur, eu preciso driblar esse cara aqui e construir ação de ataque. Contra o PSG, o 0x0 tá bom, tá lindo. Não, o 0x0 tá ótimo, é histórico. Nossa, zero. Então eu acho que o cara já se prepara com a cabeça diferente, assim. Né? Se prepara assim, ó, é o que você falou, demandas Por isso que eu acho que diferentes. ter marcado mal nesse jogo não vai pesar tanto pro jogo de quinta, assim. Eu acho que vai ser outra cabeça, outra parte tática e o jogador vai ter uma motivação Vai ser extra. pior. Vai ser mais difícil, Muito marcar, pior, sabe? muito Você mais vai jogar difícil. contra um time que é uma geladeira dentro da área. Os caras são gelados. Todos os gols que eles fizeram na Champions, apenas 2 foram chutes de fora da área. Claro. Então é um absurdo. O tanto que não é só você recuar, é você organizar o sistema. Tem um treinador que falava assim, quer atacar bem, marca bem. Aí você organiza a sua saída, a sua transição, seu famoso contra-ataque, hoje é outro nome. Então tem que ter muito empenho, muita conversa, ninguém vai ficar no mano a mano ali sozinho, tem que ter a dobra, a cobertura, que é o caso do Giai, né? O zagueiro do... Giai. Isso. É o lateral direito que joga como zagueiro, né? Tá. Ele ficou exposto em alguns momentos, então tem que ajustar ali. São ajustes mesmo defensivos, né? Para que depois a saída, quando estiver com a bola, pô, cansei. Cansei, mas você tem que jogar agora, a bola está com você. Não, eu cansei de tanto que eu marquei errado, agora cansei. Isso é fundamental. E aquilo que a gente estava falando de que a marcação começa no ataque contra o PSG, isso é fundamental, porque os jogadores da frente são muito habilidosos, mas na minha visão, o segredo do que é o PSG está na estrutura de meio campo, sobretudo em cima de 2 caras, Vitinha e Fábio Ruiz. E o início da construção lá atrás, que é de muita qualidade com o Marquinhos e com o Pátio. Então, assim, o Igor Jesus, que é um cara que a gente está acostumado a ver se matando, pressionando, cobrindo muito espaço, fazendo pressão no início da saída de bola, é um cara que vai ter uma função fundamental, obviamente, junto com esses caras de meio campo. Porque, assim, não adianta o Botafogo... O PSG não é com o Botafogo. O PSG é com a Inter de Milão, que é um baita de um time também do futebol. O PSG tirou a Inter de Milão para nada, porque é um jogo onde você não vai ter a posse de bola, onde você vai ter que se defender em excelência, e aí você ter as suas peças no momento de contra-ataque, no momento de conseguir ter um escape, você ser muito efetivo. Porque é o tipo de jogo que, de repente, você vai ter uma chance no jogo inteiro, em 90 minutos. E aí você tem que ser efetivo. Queria aproveitar a presença do Gotardo para falar especificamente do Jair, que ontem fez gol e se falava muito nessa contratação. Quando ele sai do Santos, a torcida do Santos falou, não, deixa ele mais um pouco aqui. Mas é uma contratação que fazia todo sentido para o Botafogo, só que saiu antes, né? Vai sair antes do tempo, exatamente porque ele entrou antes, né? Porque o Bastos machucou, ele virou titular, se destacou e até o gol dele, né? O cara tem 1,98 m. Ele é grande. Esse tipo de jogada, né? Eu acho que ele vai amadurecer muito para fazer... esse cara, assim, tá destinado a ser um cara a fazer muitos gols, né? Ser artilheiro mesmo. Eu sou a favor, muitos ainda não concordam, mas eu sou a favor de trabalhos analíticos ainda, sabe? Trabalhos de desenvolver a parte técnica, do trabalho individual. E zagueiro tem muito disso. Como tem atacante na finalização, o zagueiro também tem como defender antecipações, as coberturas, a orientação para o colega no meio campo. E eu vejo que ele tem no potencial para evoluir. Ele não está pronto ainda. Exato. Sabe? Em alguns momentos ele tem alguns lances que ele foi expulso aqui recentemente aqui no Rio, que ele deu um carrinho. Contra Laú. Ele perdeu o time de bola e tal. Então ele tem muito recurso ainda para estar desenvolvendo ali, muito talento. Agora, é uma pena porque por ser jovem ele tem condições de evoluir aqui no Brasil, mas isso vai ocorrer lá fora, me parece. Tem, assim, já. Então, eu tenho confiança. Se eu tiver que ser um treinador dele, não, vai jogar no meu time. Vai jogar porque aí eu sei também como vou tirar o melhor dele. Né? Ele é importante ali próximo do Barbosa, do Bastos, é importante ali e tal, mas também ele é importante próximo do Gregory, do Vitinho, ele é importante sempre, né? Desde que ele esteja assim confiante no trabalho. Né? Mas isso vai muito do treinador, capacitá-lo, potencializá-lo, para que ele realmente seja não só um zagueiro com a bola, seja também um zagueiro bem definido, bem claro, sem a bola. Pensando no desenvolvimento dele, né, como jogador, que ameniza um pouco a gente pensar que vai perder um jogador desse tão jovem, é que, ao que tudo indica, ele está indo para jogar na principal liga do futebol mundial. E assim, a gente tem um caso recente do Murilo, por exemplo, zagueiro que foi para o próprio Nottingham Forest e bateu seleção, do Corinthians, né? E bateu seleção brasileira, vivendo 2 temporadas fantásticas. Assim, o Jair, quando foi acertada a contratação dele para o Botafogo, e as cifras foram muito altas, surpreendente,
Eu falei aqui, a gente faz muito futebol de base aqui no Sport TV, eu falei assim, gente, o Jair é um jogador que há muito tempo se fala dele no Santos como potencial de seleção brasileira. O Jair já era para ter acontecido no Santos uma temporada antes, porque na temporada que ele era capitão do time da Copinha, ele sofreu uma lesão muito grave de ligamento de joelho e perdeu quase que uma temporada inteira. E aí, quando ele vai para o time profissional, ele acaba indo para a equipe profissional e se destacando mais no ano que o Santos estava na Série B. Só que, assim, já era muito claro e evidente a qualidade técnica que ele tem. E o que mais me chama a atenção nele é que é um zagueiro de 1,98 m e normalmente a gente tem um ou outro. Ou o cara é muito alto e às vezes um pouco menos técnico, e ele consegue aliar tanto a altura, força física, velocidade e qualidade joga técnica bem com as também. duas pode pernas. jogar no lado esquerdo também. Não joga tão regularmente no Botafogo, que o Barbosa é canhoto, que é o companheiro dele. Só acho que a saída é precoce. Eu acho que, até do ponto de vista de negócio da SAF do Botafogo, se ele... Tá claro? Não, mas vou te explicar por quê. Eu vou defender meu ponto. Vou defender meu ponto. Ele tá na primeira Série A, tem jogado regularmente. A Copa do Mundo, claro, tá fechado o ciclo, acho que ele não vai estar no grupo de Copa do Mundo, a não ser que arrebente nesse ano aí lá na Inglaterra. Mas depois dela, normalmente tem uma renovação na seleção e o jogador, depois da primeira convocação, ele tem uma valorização muito grande. E a idade dele ainda é muito cedo. E a valorização dele que pode acontecer dentro da própria Copa do Mundo. Eu imaginava um projeto de carreira diferente do Botafogo para ele. Para mim, essa venda está sendo surpreendente. É surpreendente, sim, não. Surpreendente, sem dúvida. Ele tem 20 jogos no clube. Para mim, além de surpreendente, para mim é errado, eu tô com você. Eu acho que tinha tempo para esperar um pouco mais. Um pouco, porque ele, concordo com o Gotardo, e eu também sou parte do analítico, eu gosto do específico, e o zagueiro mais ainda, porque ele sobe um zagueiro, tecnicamente ele é muito bom, na bola aérea é o primeiro gol dele, olha o tamanho dele, ou seja, você precisa trabalhar mais isso nele, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O Ramon falou sobre isso na seleção sub-20. Aí eu ia chegar no Ramon, porque eu fiz o sub-20 Brasil e Argentina, o segundo jogo, o empate, conversei bastante com o Ramon Menezes, que foi meu treinador no Vasco, e ele fala muito bem do Jair. Muito bem, porque tecnicamente ele é realmente... E a gente está vendo isso. Teve uma falha? Vai falhar, é normal, vai acontecer. Mas tecnicamente ele é muito bom, mas tem uma margem para evolução. E o Jair, ele precisa de mais jogos. E aí a parte analítica, você pegar, acabar o treino, você pegar, fazer um específico com ele, tanto defensivamente, ofensivamente, para mim ele tinha que ter mais gols. Porque o que ataca a bola, o que dentro da área ele faz de presença... Um gol só é muito pouco para ele. E aí a valorização dele dentro do Mundial de Clubes, aí o Botafogo, para mim, acho que precipitou na venda. É isso. Eu acho que não é nem só pelo desenvolvimento dele, não. Acho que o Botafogo faria uma venda melhor se esperasse talvez um ano. E tinha essa mesma perspectiva no Santos. Segura um pouco, ele vai valorizar, não deu assim, tempo. É isso, É muito novo, mas é o mercado, o futebol é assim. E para ele, como o Pedro bem citou... É uma porta que se abre num campeonato de elite, né? Vai disputar uma Liga Europa, por exemplo, se for pro Forte mesmo. É um jogador que tem potencial para evoluir lá. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né, gente, que isso deve passar muito na cabeça do atleta. É um cara que um jogador que com 17 anos já teve uma lesão muito grave na carreira e perdeu um ano inteiro parado. Então deve passar muito na cabeça do atleta, gente. Quando é que eu vou receber uma outra oportunidade? Será que esse cavalo vai passar selado aqui outra vez na minha frente? Eu falei que foi precipitado, né? Mas eu saí com 17 anos. Como muitos, 17, né? É isso aí. Queria agradecer aqui Wilson Gotardo participando do Seleção. Bom, tá aí, família. Ó, pontos positivos, pontos negativos. O importante é que o Botafogo precisava vencer o seu primeiro jogo contra o time considerado mais fraco do grupo, e o Botafogo fez o seu dever de casa, posso dizer assim, né? Ou não, porque os caras que jogavam em casa, mas o Botafogo precisava vencer, tomou o sufoco desnecessário no final, mas é aquilo, se não for sofrido não é Botafogo, todo jogo parece que é assim. A gente só não pode dar esse mole contra o PSG e Atlético de Madrid. Então o Botafogo, se tiver que errar tudo que tinha que errar, que tenha sido nesse primeiro jogo, e não pode errar mais daqui pra frente. O Botafogo poder ir, quem sabe, né, essa histórica classificação para a próxima fase do Mundial, tendo 2 times europeus aí no grupo do Botafogo, que é o grupo da morte. Então, cara, ó, vamos viver o momento, vamos curtir esse momento. O Botafogo simplesmente estreou no Mundial de Clubes, foi o primeiro time sul-americano a marcar um gol, a ter uma vitória. Milhares de gente assistindo o Botafogo pela primeira vez sem conhecer. Então, assim, é uma marca histórica o Botafogo, um time que alguns anos atrás vivia muito em desespero, não tinha dinheiro, vivia para não cair para a Série B, não tinha bola para treinar, e hoje o Botafogo em 2025, 3, 4 anos, né, atrás, isso tudo
que eu falei agora foi que eu falei 3, 4 anos atrás, uma coisa muito recente. O Botafogo vivia nessa carência, nesse desespero, e hoje o Botafogo participa do Mundial de Clubes com 30 e poucas equipes, entre elas as melhores do mundo, como Real Madrid, City, Bayern, PSG, o Atlético de Madrid, entre outras. O nosso Botafogo está lá e quem sabe pode fazer história aí nesse Mundial se classificando. Vamos muito longe? Acredito que não, né? Sendo sincero aqui para vocês. É muito difícil um time, qualquer outro time sul-americano, chegar muito longe. Não é impossível, tá? Mas pode chegar a até um certo ponto. Não é impossível. Até mesmo porque cada vitória e cada classificação vale muito dinheiro nesse Mundial, para vocês terem uma ideia. Essa vitória do Botafogo valeu ontem 11 milhões de reais. É surreal esse valor, tá? 11 milhões. E se vencer ou empatar contra o PSG, é 5 milhões se empatar e mais 11 se vencer. E assim também contra o Atlético de Madrid. Se classificando, ganha mais dinheiro ainda. Então não é só o Botafogo jogar. Isso tudo conta como dinheiro que pode vir ajudar muito ao clube até o final do ano, aí, esse dinheiro todo, para a gente já montar um time melhor ainda em 2026. Bom, galera, deixa nos comentários. Ontem eu achei que o Botafogo jogou muito bem no primeiro tempo, o segundo tempo foi bem abaixo, bem ruim. As substituições que o Paiva fez, eu boto tudo na conta dele. Zoeira, mas também chegou gente nova no meu tempo de treinar. Sim, então mantinha o time que estava jogando ali. Acho que não precisava daquelas substituições. Eu acho que ele pensou nas substituições também pensando já em poupar alguns jogadores pro jogo contra o PSG, por exemplo, o Savarino, ter tirado ele. O Savarino não tocou na bola no primeiro tempo, posição errada, depois botou o Igor Jesus na posição errada. Né? O Mastriani era um jogador a menos dentro de campo. Então, isso tudo que o Paiva vai ter que rever para não cometer o mesmo erro contra o PSG. Que um empate contra o PSG, aí sim dá para se comemorar, porque o PSG, querendo ou não, é o time do momento no mundo. Então, um empate seria espetacular. O Botafogo chegaria a 4 pontos junto com o PSG. E aí a gente torce por mais um tropeço aí do Atlético de Madrid, que eles ficariam com um pontinho só. E a gente ali, dá para o Botafogo se classificar. Precisa melhorar, lógico, precisa melhorar, mas dá para se classificar. É muito difícil. O Botafogo não tem a obrigação, eu posso dizer, obrigação de se classificar num time, num grupo que tem 2 europeus muito fortes. O Atlético de Madrid tomou de 4 do PSG, não significa que ele é fraco. É que o PSG vive um momento espetacular, um momento que está difícil parar os caras, né? Então, o Botafogo vai ter que abrir o olho. Então, a obrigação é deles dois. Agora, o Botafogo pode chegar ali, sim, para tomar uma vaga, que eu acredito que isso vai acontecer do fundo do meu coração. É o que eu desejo, tá? Eu vou ficando por aqui. Deixa tudo nos comentários o que você achou desse jogo. Até a próxima. Fui!